como que nós descobrimos a vontade de Deus? Como que nós entendemos em meio a tantos gritos, a tantas coisas, como que nós sabemos quais são os planos de Deus para nós? Eu sei que existem tempestades, existem ruídos, existem circunstâncias e essas mesmas circunstâncias, elas nos fazem se tornar perdidos. E acontece que na correria do nosso dia a dia, nós esquecemos qual é a vontade de Deus para nós, qual que é o plano de Deus para a nossa vida. E durante essa série, nós vamos trazer isso para você. Eu queria começar com um texto que está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, que certamente ele já virou um clichê em nossos corações, ele já virou um clichê em nossas vidas, porém nós esquecemos de viver isso aí, sabe? E eu quero trazer no coração de vocês nessa manhã. Romanos 12, a partir do versículo 1, tá? A Bíblia que eu estou lendo é a versão NVI, então se tiver um pouquinho diferente para vocês. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, esse texto ele é muito autoexplicativo, porém nós achamos que isso para nós é uma circunstância qualquer, mas não, aqui diz que isso deve ser o nosso culto racional a Deus. E por que nós nos encontramos perdidos muitas vezes em nossa vida? Porque nós queremos trazer a vontade de Deus mediante as nossas vontades. E nós nos tornamos perdidos em meio a circunstâncias, em meio aos ventos, porque nós esquecemos o plano de Deus para a nossa vida. E o plano de Deus para a sua vida, ela não é satisfazer o seu eu. A vontade de Deus, ela não está baseada naquilo que você acredita ou naquilo que você planeja. A vontade de Deus está baseada nos seus planos. Pode parecer hipocrisia isso, pode parecer, nossa, mas o que você está querendo dizer? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que ela não está baseada em você, mas sim na servidão de um todo. Deus, ele nos chama para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O Evangelho, ele nunca vai se tratar sobre você, mas sim sobre o que nós podemos fazer para o próximo. Então, a vontade de Deus, ela não está ligada somente em você. A vontade de Deus, ela está em te transformar em algo que possa transbordar na vida de alguém. A vontade de Deus, ela está ligada a você olhar como visão de reino e não visão individual. Deus, ele te dá um talento, Deus, ele te dá um dom para que você manifeste esse dom na vida dos seus irmãos, na vida da comunidade. Então, Deus, ele não é alguém que pensa no seu individual. Deus, ele não foi um ser criado para satisfazer o seu individual. Ah, João, mas como eu conheço a vontade de Deus? Irmão, talvez isso vá te frustrar um pouquinho, mas para você conhecer a vontade de Deus é através da palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus nós temos qual é o plano de Deus para a nossa vida. Aqui na palavra de Deus nós já sabemos o que Deus quer de nós. Na própria palavra de Deus já está descrito o que Deus pretende que nós. Na própria palavra de Deus já fala o que Deus ele espera de nós. Então quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos a vontade de Deus. Ah, João, mas eu não sei ler a palavra de Deus, eu não consigo entender. Ainda bem que ele deixou o nosso amigo Espírito Santo. Então, através da palavra de Deus e através da oração, ele revela qual que é a vontade de nós. Então, João, por que você está fazendo essa série? Porque nós precisamos tomar decisão segundo a vontade de Deus. Nós precisamos toda vez trazer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, como eu já disse aqui, e sem ser muito repetitivo, mas refrisando a importância disso, a Deus, ele tem um plano para nós, e esse plano de Deus para nós está ligado aos nossos irmãos. O plano de Deus, ele não está focado apenas em você, o plano de Deus não está focado em ciclano ou fulano. Deus, ele não vai vir com um anjo com espada flamejante escrito na testa, sou resposta de Deus para você. Deus, ele vai revelar qual que é a sua vontade na palavra de Deus. Quem realmente quer entender qual é a vontade de Deus para si, o que vai fazer? Ele vai simplesmente, meu irmão, mergulhar na palavra de Deus. Quem quer entender quais são os seus planos, quem quer entender qual é a vontade de Deus para si, vai orar, vai jejuar, vai mergulhar.
E uma coisa, estudando para essa live, eu conheci esse livro aqui, ó, O Deus que Destrói Sonhos. Esse livro aqui, ele fala muito sobre isso. Deus, ele fala que Deus, ele não é um Deus individualista, ele não pensa em você, mas sim na vontade dele para a comunidade, para o reino. E Deus, ele vai destruir os seus planos individualistas para que a servidão de pensar no próximo cresça no seu coração. Então, super indico esse livro para você, tá? Inclusive, o link dele vai estar aqui na descrição para quem tem interesse em estar comprando ele. E quando nós olhamos para tudo que Deus tem feito em nós e através de nós precisamos entender que, como eu já disse, Deus, ele te chamou para você amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa esse amar a Deus, como nós vemos aqui? Ó. Portanto, rogo-te pela misericórdia de Deus que se ofereça como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, tudo que você fazer na sua vida tem que ser intencionalmente em agradar a Deus, em servir a Deus sobre todas as coisas. Quando nós vivemos como um sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável a Deus, significa que, independente do que aconteça, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. E qual que é a glória de Deus? Deus, ele se manifesta através de nós, a partir de talentos dados a nós. Deus, ele te deu um talento. Deus, ele te deu uma vocação. E a primeira vocação de todas é o ID. Como vocês podem ver aqui, digital ID. O nosso ID, ele é digital. O nosso propósito, ele é digital. Então, Deus te deu uma missão, Deus te deu uma vocação, e dentro dessa missão você tem que fazer para que Deus se glorifique através da sua vida. Mas nós queremos na nossa cabeça que Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem uma vontade para nós estabelecida, e nós só podemos viver aquilo. Por exemplo, nós achamos que Deus, ele tem um relacionamento para nós, a nossa Rebeca, mas o que aconteceu na vida de alguém a gente não pode tratar aquilo como uma regra. Por exemplo, o que aconteceu na vida de Isaac não pode ser tratado como uma regra. Nós temos a palavra de Deus, onde nos pauta como que tem que ser a mulher que nós devemos casar, ou se você é mulher, o homem que você tem que se casar. Está na palavra de Deus, agora requer de nós ou não aceitarmos e buscarmos isso na pessoa que nós vamos casar. Se você escolhe casar com alguém que não seja da igreja, ou que seja alcoólatra, ou, por exemplo, que tenha, que não tenha as mesmas fé que você vai arcar com essa consequência. Porque a vontade de Deus para nós, como nós devemos escolher a pessoa, ela está escrita na palavra de Deus. Ela está descrita como nós devemos fazer. E mediante o nosso dia, existem circunstâncias negativas, existem problemas. E nós ficamos esperando, falando assim, Deus, me dá uma direção para nós agirmos em meio a isso. E a direção já está na palavra de Deus. A direção, como nós devemos agir como cristão, ela já está descrita de Gênesis a Apocalipse. Ela está falando como nós devemos pensar. Lá em Provérbios 2 vai dizer que a sabedoria do Senhor, ela tem um princípio que vem sobre temer a Deus. E quando nós tememos a Deus e quando nós submetemos aquilo que Deus tem para nós, naturalmente, meu irmão, nós entendemos como nós devemos agir. Porque o Espírito Santo, ele nos sopra no nosso coração através da sua palavra, através do direcionamento do Espírito Santo, de como nós devemos agir mediante as circunstâncias difíceis. Inclusive, esse livro é o próximo livro que eu vou estar lendo e fala exatamente sobre isso, sobre como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Ele vai falar que Deus, ele não tem um plano perfeito para você. Deus, ele não tem uma vontade pré-estabelecida, até porque se ele tivesse isso, se você casasse errado, todo o plano de Deus, ele seria derrubado. Não que eu estou derrubando aqui que Deus é soberano. Deus é soberano sim, porém ele dá essas pequenas escolhas para que nós possamos escolher. Tá bom? Não vou entrar em pretexto teológico aqui sobre se você é escolhido, se você não é, sobre predestinação, enfim. O que eu estou tentando te dizer é que nós temos pequenas escolhas, nós temos a direção, nós podemos escolher, tá? Nós temos essa oportunidade de escolhermos, mas requer de nós
sabermos como que nós vamos fazer no nosso dia a dia, se nós vamos viver segundo a palavra de Deus, que aqui está a vontade de Deus estabelecida para nós. Essa série, ela vai retratar muito sobre isso. Nesse primeiro episódio, é um episódio introdutório, onde nós estamos revelando para vocês que a vontade de Deus, ela está aqui na palavra de Deus. O segundo episódio, nós vamos estar falando sobre a importância de nós vivermos a palavra de Deus. A importância de nós descobrirmos a palavra de Deus e vivermos aquilo, porque como nós vimos, quem vive a palavra de Deus, quem vive a vontade de Deus, tem a sua mente transformada, porque uma vez que o Evangelho entra na sua mente, uma vez que o Evangelho vive em você e através de você, você não consegue se contentar com pouco e naturalmente as coisas, elas fluem em você e através de você. Então, a tua mente, ela se transforma, você não consegue mais se moldar no padrão desse mundo que fica preso em consultar deuses toda hora, porque nós sabemos que a nossa resposta está na palavra de Deus. Enquanto mais nós buscamos, inclusive isso é muito interessante, enquanto mais nós buscamos a palavra de Deus, quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, a nossa vida ela é alinhada com a do Pai. E naturalmente nós comprovamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes você nunca viveu isso, então pode estar parecendo uma loucura, mas quanto mais eu digo que não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, a natureza de Cristo está estabelecida em mim, a natureza do próprio Deus vive através de mim, então naturalmente a minha visão ela é alinhada com a visão de Cristo e as coisas elas começam a se manifestar, começa a ficar claro. Então, João, por que eu estou perdido? Porque, meu irmão, uma coisa que o inimigo mais ataca se chama sua identidade. O inimigo ele vai atacar sua identidade, o inimigo ele vai apagar os traços de Deus em ti. E é isso que nós vemos lá em Gênesis, quando tem a queda. Simplesmente Deus ele criou um homem, sua imagem e a sua semelhança. Quando vem o pecado no mundo, através de Adão e Eva, simplesmente a primeira coisa que eles fizeram, seus olhos se abriram, eles enxergaram o outro de uma tal forma e aquilo foi apagado em identidade. Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vemos o inimigo tentando apagar a identidade de Cristo em nós, porque o pecado ele faz isso. O pecado ele nos afasta de Deus e quanto mais nós somos afastados de Deus, mais a identidade de Cristo em nós, ela é apagada em nós. Então o primeiro ponto, se você se encontra perdido, é você se arrepender para que a vontade de Deus viva através de você e em você. Esse tem que ser o nosso foco, esse tem que ser a nossa maior vontade e a nossa maior busca tem que ser em que Cristo viva através de nós. Se nós fazemos isso, meu irmão, todas as coisas serão acrescentadas na nossa vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos que o foco dela não é em você, primeiramente é em Deus, porque quem ama a si mesmo busca a Deus. Como diz aquele versículo, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, quando nós cumprimos o primeiro mandamento, isso significa que nós acreditamos que eu e você não prestamos para nada, eu e você não sabemos de nada, mas Deus, Ele é um Deus bom. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Então, quem ama a si mesmo não ama a si mesmo. Quem ama a si mesmo ama a Deus sobre todas as coisas, porque sabe que Deus cuida de nós. Então, esse tem que ser o nosso foco, esse tem que ser a nossa maior busca, buscar a Deus sobre todas as coisas. E irmão, eu quero encerrar essa live orando com você. Quero encerrar essa live falando para você que Deus, Ele é um Deus misericordioso, que Deus, Ele é um Deus que te encontrou. Então, se você está perdido nesse momento, quero falar, não desespere, acalme esse seu coração, acalma essa sua alma e que você possa buscar em Deus qualquer encontro que você precisa. Não fique buscando em pessoas, não fique buscando em circunstâncias, mas busque em Deus, porque Deus é um Deus misericordioso. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, primeiramente, nós queremos pedir perdão por nossos pecados, queremos pedir perdão por nossas falhas, porque nós temos falhado, ó Pai. E nós temos tentado agir com nossos braços, nós temos tentado agir com nossas próprias forças e isso tem nos afastado de Ti. Pai, eu te peço perdão porque eu sei que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem, mesmo que nós não merecemos, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Pai, nos ensina a amar
ao Senhor sobre todas as coisas. Nos ensina a amar o próximo, ó Pai. Porque quando nós vemos a Sua palavra, a Tua palavra está bem explícita, que é o Senhor e o próximo. Nos ensine a amar isso, porque essa é a Sua vontade, ó Pai. O ID, a grande comissão foi dada pelo Senhor Jesus. Então que o Senhor acenda isso em nossos corações, ó Pai. E que nós possamos compreender a Sua boa, perfeita e agradável vontade desse mundo. Nos dê sabedoria para que nós não nos amoldemos ao padrão desse mundo, ó Pai. Porque esse mundo gera os malignos, nós não queremos fazer parte disso, ó Pai. Nós queremos ser aqueles que são salvos em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço pela vida desse meu irmão, que o Senhor dê força, graça e sabedoria para ele, ó Pai. Porque eu sei que o Senhor é bom, que a Sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Meus irmãos, essa live ela vai ficar salva, então compartilhe já para todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, e lembrando que esses 2 livros que eu disse para vocês, o link vai estar aqui na descrição. Você comprando por esse link, você vai estar ajudando este canal. Então, nosso intuito aqui não é ganhar dinheiro através do YouTube, nosso intuito aqui é ajudar a você a ser cheio do Espírito Santo.